Bom dia, casal precioso. Que a graça de Deus, a paz do nosso Senhor repouse sobre a sua casa e que mesmo em meio a lutas, se acaso houver por aí alguma tribulação, alguma tensão da vida, que vocês possam hoje sentir um sopro de esperança renovando o amor entre vocês aí na sua casa, no meio da sua família. Hoje eu quero trazer algo muito prático para nós, algo que é bastante inspirador, e é inspirado por um versículo que fala profundamente sobre a essência do casamento. Fala sobre companheirismo, fala sobre apoio mútuo e fala sobre a arte de levantar o outro quando ele cai. Esse versículo está ali no livro de Eclesiastes, capítulo 4, verso 9 e verso 10. Deixa eu achar, já deixei separado aqui. O verso 9 e 10 do capítulo 4 de Eclesiastes diz o seguinte: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudar a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Esse versículo que está ali em Eclesiastes capítulo 4 nos leva a essa reflexão da parceria, do companheirismo, do estender a mão. E esse livro ele é repleto realmente de sabedoria e de sabedoria prática. Nesse trecho que nós vimos aqui, ele nos lembra que o caminhar a dois é mais frutífero, é mais seguro e também é um caminhar mais completo. Mas há algo muito profundo aqui que a gente deve observar e que ele nos convida a uma atitude de parceria, de companheirismo, quando ele diz: se um cair, o outro levanta. Essa é a verdadeira missão de um casamento saudável, um sempre apoiando o outro. Né? A verdadeira missão de um casamento saudável não é exigir que o outro nunca caia, mas é estar pronto, estar disposto a estender a mão quando isso acontecer, quando um dos dois cair. E geralmente o que a gente tem visto normalmente é que as pessoas simplesmente, quando um cai, vai lá e parece que quer fazer com que ele permaneça caído, acusando, cobrando, exigindo, não é? E apontando o dedo. E isso é o que a gente tem visto, mas a palavra de Deus, ela diz que nós devemos ser a mão estendida para que o outro possa se levantar. Recentemente nós atendemos um casal e a gente observou que ele, o marido, estava realmente muito esgotado emocionalmente, porque ele estava desempregado, né, se sentindo aí fracassado. Ela, por sua vez, estava sobrecarregada com todas as contas da casa, com todas as dificuldades do dia a dia, e ela começou então a endurecer o coração dela, achando que ele estava acomodado, e começou a colocar uma situação de cobrança e exigência com o coração realmente endurecido. Então nós perguntamos a ela: querida, você conseguiria olhar para o seu marido hoje não como alguém que falhou, mas como alguém que está caído e que precisa ser levantado, precisa de uma mão amiga, precisa de um apoio para poder se levantar? Então aquela mulher começou a chorar e disse: olha, faz muito tempo que eu realmente não vejo ele desta forma. Eu tenho muito cobrado, exigido, né? E às vezes tenho até pensado realmente que ele se acomodou e não tem mais coragem para poder enfrentar a dificuldade e o problema. Então, nós orientamos aquele casal e naquela semana ela começou a mudar o seu tom. Ela começou a incentivá-lo, começou a ser um apoio emocional, começou a estar à disposição para poder somar com ele e parou de cobrança, parou de exigência, parou de apontar o dedo, parou de acusar, né? E o que aconteceu? Ele se ergueu novamente, conseguiu um trabalho, as coisas se ajustaram, o emocional dele se equilibrou e ele hoje é um companheiro verdadeiramente participativo dentro daquela relação, dentro daquele casamento. Né? E ele se levantou, não foi por orgulho, não, mas por gratidão a ela.
Ela foi a ponte de onde ele estava para onde ele está hoje. A companheira, a parceira que estava ali junto, ela, ao invés dela ser o vale, né, que separa, não, ela foi a ponte, onde ele pôde então caminhar emocionalmente para poder hoje estar emocionalmente estabilizado, tranquilo, né, e enfrentando o dia a dia com mais serenidade, com mais tranquilidade. Né? Quando um dos dois, dentro de um casamento, quando um dos dois sofre, ou mesmo adoece emocionalmente, o outro, o parceiro, o cônjuge, é chamado a ocupar um papel de apoio àquela situação, sabe? De apoio e de sustentação para que o outro encontre um solo seguro para poder se reerguer novamente, né? Para poder se levantar, né? Mas isso precisa de que haja humildade. Humildade para você entender que você precisa estender a mão, humildade para você entender que você precisa, né, estar na condição de ser ajudado, de ser levantado. Né? E isso precisa de muita humildade realmente. Então, a gente precisa entender que hoje, de repente, é você quem está na condição de levantar o outro, né? Mas amanhã pode ser você que esteja na condição de que precise ser levantado. Então é preciso a gente entender que a vida é uma roda gigante. Ora você está por cima, ora você pode estar por baixo. Né? Então quando essa troca de parceria, de apoio, de amizade, de amor, quando ela acontece dentro do casamento, com respeito, sem cobrança, né? O relacionamento ele se alinha, né, com o fluxo, um fluxo invisível de cura, sabe? O relacionamento começa a caminhar, né, num processo de parceria, de amizade, e isto promove cura. Né? Onde o amor, nessa situação de ajuda, de parceria, o amor ele se torna um canal de restauração e também de transformação profunda. E este amor ele só pode chegar ao outro, né, em muitas situações através de você. Você que está ali próximo, você que é o parceiro primeiro, né, é você quem precisa estender a mão. É você quem precisa ser a ponte, né, que vai permitir com que ele saia de uma situação de baixa para uma situação de, emocionalmente falando, mais segura, mais tranquila, mais positiva. Então hoje, de repente, você precisa realmente admitir, né, que o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa, de repente ela está realmente num tempo de fraqueza. Então, ao invés de você exigir que ela se resolva, né, vamos assim dizer, passar a cobrar uma situação, passar a exigir que ela resolva o problema dela, né, pergunte para você mesmo, você que é o parceiro, você que é o companheiro, você que um dia resolveu caminhar junto até que a morte o separe, comece a se questionar, né, de que forma você pode ajudar o outro a se levantar. A palavra de Deus nos mostra, como nós vimos aqui em Eclesiastes, que esse é o papel do parceiro, sabe? Se um cai, o outro ajuda a levantar. E esse talvez seja o seu papel hoje, sabe? Ser esse parceiro que vai estender a mão. Então comece a se questionar o que eu posso fazer hoje para que o meu cônjuge emocionalmente seja mais seguro, seja mais estabilizado, seja mais tranquilo emocionalmente. O que eu posso fazer? Né? Talvez, pode ser que você tenha caído, pode ser que você hoje esteja numa condição de que precise ser levantado. Então o convite para você hoje é: abra o seu coração para ser ajudado. Muitas vezes as pessoas estão numa condição de necessidade, mas elas não permitem ser ajudadas. Por que elas não permitem? Porque há um orgulho, um coração fechado, né? Não permite ser ajudado. Então abra o seu coração, se coloque numa condição de humildade, entendendo, né, que você pode hoje e precisa ser ajudado. Então, humildade é permitir que o outro nos veja nas nossas vulnerabilidades, sem medo, sabe? Ser vulnerável de forma sem medo de ser julgado, sem medo de ser cobrado, sem medo de ser exigido uma condição. Abra o coração de uma forma que você se mostre a sua
vulnerabilidade. E ele possa perceber, não, realmente eu preciso ajudar. E você possa, talvez até silenciosamente dizer, olha, eu preciso de ajuda para poder sair daqui. Então hoje, como nós temos feito todos os dias, a gente tem dado 3 tarefas, né, ou 3 ações práticas para você realizar durante o dia. Mas hoje eu vou fazer uma proposta diferente aqui para você. Hoje nós vamos, durante o dia, eu quero que você, como desafio, né, para o dia de hoje, eu quero que você escolha um momento do dia para poder responder em um para o outro, né? Se for possível, né, vocês terem esse diálogo, essa conversa, responderem juntos, né, ou responder um para o outro a seguinte pergunta: o que que eu posso fazer ainda hoje para que você fique melhor emocionalmente? Tá? Se você puder perguntar, pergunte. Se você não puder perguntar diretamente para ele, por uma razão qualquer, faça essa pergunta para você mesmo. O que que eu posso fazer para que o outro, para que o meu parceiro, o meu cônjuge, a minha esposa, o meu esposo, para que ele se levante emocionalmente? E aí, de repente, você pode encontrar o entendimento de que talvez uma palavra amiga, um gesto, um abraço, um silêncio respeitoso, né, uma atitude de não cobrança, uma ajuda prática realmente para que ele possa se direcionar, né? Então você precisa fazer, se possível, fazerem juntos, mas se não, faça sozinha mesmo, faça esse pacto de cuidado, né? De cuidar do outro, de ser aquele que vai apresentar-se para ser a ponte de cura, para ser a ponte onde você vai permitir com que ele saia de uma situação de emocionalmente derrotada para uma situação emocionalmente equilibrada e positiva, tá bom? Então, essa é a sua tarefa de hoje, tá bom? E vamos então orar, clamar ao nosso Deus, né, que realmente nos oportunize a capacidade de ser bênção, de ser a mão amiga ao lado do outro. Então, fecha teus olhos e vamos orar nesta manhã. Deus de amor, tu que nos uniste, Senhor, com o propósito de estarmos juntos, de sermos parceiro nessa caminhada, nesta manhã, mais uma vez, Senhor. Eu me encontro diante de Ti para buscar do Senhor o pedido, a possibilidade de que o Senhor nos ensine a ver o outro com olhos de compaixão, com um olhar de amor. Dá-nos, Senhor, a humildade para que nós possamos reconhecer a dor do nosso cônjuge, a dor do nosso parceiro, a dor de quem está do nosso lado, e nos dê também coragem para poder estender a mão, mas estender a mão com ternura, com sinceridade, com disponibilidade de amor para com o outro, Senhor. Senhor, que se um dos dois cair, o outro seja essa ponte onde vai se oportunizar a saída de uma situação de tristeza, de dor, para uma situação de equilíbrio e de perseverança, de esperança e de fé, Senhor. E quando nós estivermos frágeis, Senhor, que nós encontremos no outro, no nosso parceiro, não crítica, mas cuidado, amor, zelo. Fortalece, Senhor, esse casamento com laços de ajuda mútua e compromisso real entre o casal. Eu faço essa oração, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, queridos. Então, estamos começando mais um dia, né? E eu quero que você tenha um dia verdadeiramente abençoado, né? Eu vou deixar uma questão, uma pergunta fixada aqui nos comentários. Eu quero que você vá lá e responda essa pergunta, né? Nos dizendo exatamente qual foi a última vez que você levantou emocionalmente o seu cônjuge. Se você puder, nos conte essa história, para que nós possamos e conhecer, né, a sua luta, a sua trajetória, e estarmos também orando por você. Deixe lá o seu pedido de oração, se por acaso você hoje for a pessoa que precisa ser levantado, que necessita dessa mão amiga, desse ombro amigo para poder se sentir emocionalmente
mais forte, tá bom? Então compartilhe sem medo aqui conosco, porque nós estamos do lado de cá, eu e a Angelina, prontos para poder somar com você. Você, sua família, seu cônjuge, seus filhos são alvos de orações contínuas minha e da Angelina. Nós estamos juntos nessa caminhada rumo à restauração da sua família, rumo à restauração do seu casamento, tá bem? Eu quero pedir para você, se for possível, você envie o link desse momento aqui, compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos. Mande para seus amigos, para as pessoas com as quais você tem contato, para que elas também possam ter acesso ao que nós estamos fazendo aqui e também possam ter a oportunidade de refletir sobre esse assunto que é tão importante e necessário dentro do relacionamento, tá bem? Um grande beijo no seu coração, fique com Deus, a gente se vê amanhã às 5 da manhã no horário de Brasília, aqui no canal Ângelo e Angelina, tá bom? Fique com Deus, a gente se vê.